vídeo de hoje do canal, vamos falar das perspectivas aí do futuro do São Paulo, né? E também ainda do mercado da bola em andamento. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. O saldo, né, do ano do São Paulo como um todo, da temporada, como é que você enxergou, Zubeldia, essas polêmicas e a sua expectativa também pro próximo ano, claro que passando por quem o São Paulo vai contratar, quem vai deixar o elenco, por várias pontas, né, Tiranha? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Bom, vou fazer uma analogia escolar. Quem estudou em colégio público ali nos anos 80, como eu, era de A a E, né? Que você tinha as notas. A era o melhor, E era o pior. Isso. Mas tinha os meio caminhos, né? Tipo B+, B-. O São Paulo tira a nota C+, esse ano. Eu acho que foi de regular para bom. Boa a temporada do São Paulo. Acho que o Zubeldia foi um acerto do São Paulo, um acerto importante, depois de um erro com o Carpini. Acho que até uma mistura não só do Carpini, como da escolha do Carpini naquele momento. Depois ele foi muito bem no Vitória. Então eu acho que o Zubeldia foi bem na medida do possível, do que ele poderia entregar com esse elenco. Então a minha nota para o São Paulo essa temporada é C+. Eu não sou crítico, não. Acho que o São Paulo fez o que poderia fazer, com os recursos que tinha. Acho que o Zubeldia foi bem claro nisso na última coletiva lá dele. Tá na posição que deveria estar. Talvez até um pouquinho mais, considerando o quanto gastou, sobretudo na janela do meio do ano. Então eu dou um C+, para ele. E com expectativa que melhore no ano que vem. Passa de ano. Passa de ano. Acho que passa sem susto. Eu acho. Isso. Fica para 2025, sem dúvidas. Eu acho, a análise do Tiranha é boa, e nessas cotações do A a E, né, o C+, talvez seja um 6,5 e tal. É isso. Mais ou menos a colocação que o São Paulo teve no campeonato. É. E vamos combinar, hein? Você estar no sorteio da Libertadores, na fase de grupos, com cabeça de chave, nossa senhora, já é um alívio. Nossa. É que talvez a temporada foi desgastante. O Gabriel falou, a gente tem que lembrar que a gente começou essa temporada com o Dorival Júnior, técnico campeão, no comando do time, né? Era essa a perspectiva de uma continuidade, enfim, né? De um time campeão, com alguns reforços interessantes para o início de temporada, uma janela boa. E, só durou aquilo uma semana de pré-temporada. Aí muda técnico, vai Carpini, começa o fracasso no Paulistão, troca técnico de novo. E eu acho que foi uma temporada desgastante, mas passa de ano. Uhum. A questão é que você passa de ano e sabe que o ano seguinte vai ser mais difícil, que com o seu grau de estudo ou nível de envolvimento não vai ser suficiente, provavelmente você vai ter que ralar mais. E acho que essa é a sensação do torcedor de São Paulo, porque eu acho que o clube não acompanhou o time. E se o time passou com 6,5 ou C+, sei lá o quê, o clube não. O clube não passou de ano. E essa é a questão, essa é a preocupação para 2025, né? Um cenário meio incerto, mais em relação ao clube do que ao time, né? E acho que isso gera uma preocupação geral, né? Tanto que nas nossas discussões de final de ano, o Zubeldia ficou no capítulo 1, o Luciano no 2, o outro no 3, mas a questão direção, SAF, Cutia e tal, virou a conversa, porque é isso que, na verdade, acho que assusta o torcedor do São Paulo para o que vem por aí em 2025. Exatamente, muita coisa. Que o momento não é dos melhores. Então acho que do momento não. Mas se o São Paulo não tomar esse passo nos próximos anos, sei lá quando as coisas melhorarem, se melhorarem, o São Paulo vai ficar muito para trás. O São Paulo, para mim, tem um déficit nesse aspecto. Eu adoro o Morumbi, acho o Morumbi lindo, acho muito legal o estádio, acho muito bacana. Eu não mudaria se eu vivesse num outro cenário. O outro cenário que a gente tem é de ter estádios mais modernos do que o Morumbi, que arrecadam muito mais, né? É porque o ticket médio é mais caro. Tudo bem, dá para você até explicar isso em parte. Mas não é estranho que o estádio do Palmeiras cabe muito menos gente e o lucro do estádio seja maior que o do Morumbi? Tem show todo dia. Não é por causa de show, não. Só de bilheteria, por exemplo. Não, bilheteria, o ticket médio é mais caro. Okay, o que deveria ser uma vantagem para o São Paulo, que tem um estádio maior ainda. Ele pode fazer um ticket mais barato, com um estádio mais moderno, que pode encher mais e que pode lucrar mais com isso. Seria um grande negócio. Tanto que a média de público é maior no São Paulo do que no Palmeiras. É maior no São Paulo que no Palmeiras. E poderia ser maior, porque tem espaço no estádio. Eu acho que modernizar não significa colocar o preço lá no alto e quem não tem grana não poder ir, não é isso. E o São Paulo para mim tem essa enorme vantagem que o estádio é imenso. Dá para você abarcar todas o tipo de torcedor lá.
Mas é claro que você falar pra isso, vamos fazer isso aí agora? Não, né? Você não tem grana pra contratar o Wendel, você vai reformar o estádio? Não. Mas eu acho que é um negócio que o São Paulo não pode simplesmente dizer, não vou fazer porque assim é o estádio e assim vai ser pra sempre. Eu sou a favor. Com jeito, com calma, com transparência. Eu acho que pode ser a reviravolta. O Morumbi, desde a questão da Copa do Mundo, da rasteira que o São Paulo tomou lá na Copa, a história mudou, gente. O Corinthians tem um estádio, tem uma dívida bilionária, é verdade, mas tem um estádio, mudou a vida do Corinthians. O São Paulo ficou 10 anos sem ganhar do Corinthians no Itaquera, né? Não é pouca coisa. O Palmeiras se transformou também com o seu estádio supermoderno. Eu tô falando dos dois próximos, rivais da cidade. Sim. E o São Paulo, nesse aspecto, para mim, tá para trás. Adoro o Morumbi, acho muito legal, e acho que o São Paulo deveria fazer, e tem uma vantagem. Tem um estádio pago e maior. Se vai se enterrar numa dívida de 5 bilhões, aí é claro que não vai valer a pena. Com calma, com jeito, eu acho que deveria fazer. Deve pensar nisso. É uma ideia que eu não abandono, é isso que eu quero dizer. Perfeito. E, cara, durante a sua fala toda eu fui acompanhando as reações aqui do Arnaldo e queria... O Arnaldo é um bom exemplo, porque o Arnaldo é como o rock pro Arnaldo. A partir de 72, nada mais funcionou. Tudo é ruim, tudo é banda ruim. É isso. Você não gostava de Poison, por exemplo, que era uma puta clássica? Não, 76 no máximo é tudo que ele ouviu. A partir de lá é tudo lixo. Não, é cara. mesmo estado. Você sabe, Tironi, que a minha grande aflição de criança era só ter o Morumbi cheio em final de campeonato. Hoje a gente tem a prova e É claro que muito se deve à chegada do metrô, né? O acesso ao Morumbi é muito difícil, mas eu acho que o principal objetivo é deixar o estádio cheio, pulsando. Isso eu acho que independe da reforma. A reforma, seja nos modos do River Plate, que seria o ideal, né? Tal, não sei o quê, mais ou menos parecido, o estádio, rebaixa, vai para cima, vai para 80 mil. Primeiro que para encher com 80 mil já é uma outra conversa, né? Não enche com 60, com 80 é outra conversa. E aí, cara, a minha grande... Primeiro, vai custar muita grana. Então você precisa ter uma parceria, de fato, como o Palmeiras fez com a W Torre. E tem todas as questões, os caras entraram num acordo agora, estão guerreando na justiça. Excelente pro Palmeiras, ganhou uma grana ainda. Sim, mas com um tempão, né, nessa guerra. E tem uma questão da utilização do campo. Eu entendo quando eu acho que você fala do Allianz Parque, que o Allianz Parque é uma fonte de renda permanente ao Palmeiras, independentemente de quando o Palmeiras joga ou não. Mas isso tem uma questão que eu não vou ceder, à custa de um gramado artificial, que isso para mim não é jogo, e quando aqui for uma liga séria, isso vai ter que ser proibido. Ponto. Quando alguns jogadores jogam no São Paulo, ou estrelas do interior. Só um parênteses. Sobre isso aí, eu acho que. Não estamos falando que o Morumbi vai ser reformado amanhã. Eu acho que talvez até lá esse negócio já não possa mais ter gramado sintético. Mas eu acho que até lá nós estamos falando de um outro momento, talvez com outras tecnologias. Total. Que pode até ser. A minha preocupação é justamente, eu acho que esse terceiro pilar é uma conversa um pouco mais para frente. Essa obra estrutural com Casares abraçado a governador e prefeito sobretudo, no primeiro momento, para o clube social, não é para o estádio, né? Sabemos bem, né? Para quem vota no Casares, na turma dele, para não virar barro na piscina, para não inutilizar o clube por uma semana. Sabemos qual que essa é a principal preocupação nesse primeiro momento. Então, acho que uma coisa um pouco mais para frente, mas o próprio acordo do São Paulo com a Live Nation para shows, para esse ano, me preocupa. Na entrevista, me preocupa pela impossibilidade de utilizar o estádio em momentos importantes. Porque a grama natural, ela é destruída, sobretudo com esses shows mequetrefes que muitas vezes acontecem, lá, raves, lá não sei quando, sei lá como é que... Vocês vão, né? Você vai nesse negócio todo. Não. Quando vai os estudos uma vez, vale a pena. O Oasis vale a pena. Metallica vale a pena. Você não foi no boteco do Gustavo Lima? Não. Cara, isso vai me provocar, né? É um tiro no pé. E eu posso errar, viu? E tenho certeza que errando, isso aqui vai ficar gravado aqui na Rádio Craque Neto 17. Contratar o Oscar, pagar uma fortuna para ele. Sabe, o jogador que há tanto tempo... Na verdade, eu acho que é um jogador bem mediano. Sempre foi para mim, né? Lá na China, ficou esse tempo todo. O time do São Paulo, endividado com um bilhão de dívida. Um time que já paga salários astronômicos, que não conseguiu nada esse ano. E aí você contrata um jogador, né? Que não é uma Corvette, né? Não é uma Corvette como essa, né?
E aí, na esperança de fazer o que o Ramos Rodrigues fez, na esperança do outro, não, para mim é uma contratação. Ah, mas e vocês aí, não vão tirar sarro? Ah, o Memphis Depay vocês tiram o sarro, né? Enche o saco, né? Para mim é uma contratação, não sei, não gostei. Eu acho que a contratação do Oscar tem alguns senões. Tem um senão que ele tá de 7 anos de China, né? 7 anos de China. Eu acho que isso é um tempo muito grande. Ao mesmo tempo, a gente competitividade menor e tudo. Ao mesmo tempo, o Hulk veio de lá e, né? Desde que o Hulk chegou aqui, pra mim, acho que é o melhor jogador do Brasil. Desde que ele veio em janeiro de 21, talvez ele seja o melhor jogador do Brasil. Tem o Gerson aí. Tem o Gerson aparecendo, mas saiu, voltou. A Arrascaeta muito forte, tem o Veiga jogando bem quase sempre. Então, mas tá nesse bolo aí. Tá nesse bolo aí. Então, mas ao mesmo tempo teve jogador que voltou da China e não jogou. O Ramires, por exemplo, quando veio pro Palmeiras, a gente falava, caramba, o Palmeiras vai trazer o Ramires e não conseguiu jogar. Jogou menos tempo. Menos tempo, exatamente. Então, assim, acho que tem muita questão. Dito isso, eu acho que, um jogador que em 2024, ainda que no ambiente da China, tem 16 gols e 27 assistências em 40 e pouquinhos jogos, é muito importante. E ele joga muita bola. Joga muita bola. Então, até o título do meu vídeo foi sai o Wellington Rato, entra o Oscar. É uma baita de uma evolução. Sim. Agora, e aí tem que ver se ele vai demorar muito para ele recuperar o ritmo competitivo, que é outra parada, né, em termos de futebol brasileiro até. E também tem que ver a questão das finanças do São Paulo. São Paulo, esse ano, em 24, vai terminar com 190 milhões de déficit. 190 milhões. Juntando na dívida. São 190 milhões a mais na dívida. Sim. O São Paulo, esse ano ainda, fez um acordo financeiro lá com um fundo para justamente fazer algo mais ou menos que o Flamengo fez lá em 2013, trocar dívida cara por dívida barata. Sim. E nesse fundo tem um compromisso de que não pode se endividar mais. Então o São Paulo pegou 240 milhões de reais desse fundo para ir trocando dívida cara por dívida barata, né? Dívida de curto prazo, para não ficar asfixiado, penhora, aquelas coisas todas, e com esse compromisso. O São Paulo está fazendo um processo de diminuir a folha. Então o São Paulo espera que do ano passado para esse ano o São Paulo diminua em 20 milhões a folha. 20 milhões de reais a folha. Então, diminuindo a folha, pode ter espaço para acomodar. E aí, beleza? Tem espaço para acomodar o Oscar aí, que não vai vir ganhando barato, não vai ganhar o que ele ganhava na China. Lógico. O Oscar na China ganhava 12 milhões de reais por mês. 12 milhões de reais por mês. O cara vai fazer o que no Brasil? Porque o Oscar, ele tinha um contrato na China do boom do campeonato chinês. O campeonato chinês, ele teve um boom baseado no aquecimento do mercado imobiliário. Né? Então, assim, o Guangzhou Evergrande, que era o time do Filipão, do Conca, essa empresa Evergrande é do ramo imobiliário. Só que lá teve uma crise, e aí o campeonato chinês todo perdeu, por isso que enxugou. O contrato do Oscar era o contrato dessa época gorda. Herdou do Conca, né? Herdou o contrato do Conca. Acho que sim, que era o maior. E aí ele ficou nesse tempo todo ganhando, e 12 milhões ele era o top 5 do mundo, jogando na China. Eu trabalhei com o Oscar. Então assim, ele ganhava, lógico que ele não vai ganhar isso, mas também não vai vir ganhando barato. Ele vai vir ganhando bastante. Então acho que o São Paulo tá aí nessa coisa. Ah, mas aí você tá confiando no conto da carochinha. Pô, tem que entender que o São Paulo sabe o que ele tá fazendo, ou deveria saber o que ele tá fazendo. Tem que achar, pelo menos, né? Tem que achar, pelo menos. E depois a gente vai ver como é que mas eu acho que, juntando Oscar e Lucas, é uma baita uma máquina, né? Um baita no meio campo, né? Vai voltar o Pablo Maia e o Alisson. O São Paulo também teve muita falta de sorte, né? Os dois jogadores de faixa central ali, de pegada e tudo, que estavam muito bem no ano, tiveram lesões longas. É verdade. O Alisson quebrou, fraturou lá, e o Pablo Maia teve alguma lesão de ligamento. Então, assim, vamos voltar. Aí tem Luciano ou Ferreirinha, Alisson, Lucas e Oscar, com Caleri na frente. Caleri tem algumas questões físicas, então tem que dosar minuto. O próprio Lucas e Oscar vão ter que dosar minuto. Mas acho que fica muito interessante. O uso pessoal, grande presente de Natal aí, né? O Oscar anunciado, tava na cara. O Júlio Casares gosta desse tipo de marketing, né? Então, a contratação do novo, ao que parece até o momento, camisa 8. Vídeo que o Luciano não vai ser da camisa 10, a não ser que o Luciano aí, que tem especulações aí de interesse de Cruzeiro e agora Atlético Mineiro, saia do São Paulo, aí talvez a 10 venha para o Oscar. Ainda assim, o São Paulo não parece querer se desfazer do Luciano. Também o cara fez 18 gols e tal. O Oscar vem de uma temporada, a melhor temporada dele da China, e também vem aí, né, com a grande expectativa do torcedor tricolor, para o bem ou para o mal, né? Muita gente ainda doído lá com o que aconteceu em 2009,
Vamos ver. Agora ele tem que ir em campo mostrar aí e responder a quem gosta e a quem não gosta do Oscar. É uma situação diferente do Lucas. Acho que o Lucas, o São Paulo, ele vai ter a maior paciência do mundo com o Oscar, não. Mas aí cabe a ele, com o futebol dele, né, correr atrás e calar a boca aí de quem não gosta, de quem gosta, principalmente do Neto, né, que falou que ele é muito meia boca. O que me impressiona mesmo nessa contratação realmente são os valores, né? Segundo o Jorge Nicola e alguns outros da mídia, ele deveria pagar 2,3 bilhões de reais. É grana pra burro, né? 2 milhões mais 300 mil seria a luva, né, de chegada. É muito dinheiro, tem que jogar muita bola, com todo respeito. E aí me impressiona, né? São Paulo que tem que reduzir as contas e contar caras de 2,3 milhões. Mas está se desfazendo de meio mundo. Correto. Mas é uma baita grana para um jogador, né? Tem que vir realmente corresponder, porque senão é decepcionante, né? Não é nem um Daniel Alves 2, não é nem um Rames Rodrigues, né? É praticamente o dobro do que esses caras ganhavam. Se isso realmente se confirmar, né? E aí coloca-se que a Superbet possa pagar metade disso. Não ficou claro. Como nada no São Paulo é muito claro, né? Até por isso, canais de torcedores ilustres, e agora o Conselho cobrando o Júlio Casares aí explicações de parceria na base, resultado aí negativo do financeiro, né? Que vai vir com um déficit de, até onde sabe, até um momento de 190 milhões de reais. Então, vamos acompanhar o desenvolvimento aí dessas histórias. A gente não pode esquecer também, não. Eu concordo muito que acho que o time foi bem, passou de ano, o Zubeldia passou de ano, mas a gestão não. Longe disso, né? Então, São Paulo continua aí tentando se desfazer do máximo de número de jogadores, né? O que parece, o Rodrigo Nestor já fechou entre São Paulo e Bahia, ok. Agora entre Rodrigo Nestor e Bahia, ok. Empréstimo de 1 ano por 10 milhões de reais, opção de compra por mais 30. Ele tem que bater as metas para isso. Michel Araújo também está ok, também deve ser anunciado logo pelo Bahia. E aí o Rato, esse o staff do jogador do Vitória ainda está em andamento de negociações, pelo São Paulo, ok. 5 milhões por 80% do Rato. Galopo por empréstimo, a gente não sabe o valor ainda, sabe que está bem encaminhado, se conta que o Santos vai pagar. São Paulo correndo atrás para se desfazer de jogadores, né, para abrir valores aí para que você possa não só suportar um salário de um Oscar da vida, mas trazer o Wendel, né? O problema do Wendel agora é que o Porto quer uma grana, que a gente não estava tão afim. Mas também em janeiro o São Paulo pode assinar com o Wendel e vir só no meio do ano. E o São Paulo ainda está oferecendo Moreira por 1 ano e meio. Moreira, meus amigos, vai Moreira. Espero que o Porto aí ceda e o São Paulo consiga trazer esse lateral esquerdo. Agora a questão ficou lateral direito. Ao que parece, o Zubeldia ligou para o Montiel, como tem feito com todos os jogadores que estão para vir ou têm vindo, né? E aí o Montiel gostou bastante da conversa. Só que, cara, ok, tu traz o Montiel por empréstimo, mas e depois? Vai pagar como, né? Porque é um absurdo o valor dele de mercado, na faixa de 8 milhões de euros. Né? Acho que seria bom o São Paulo pensar em outra opção. Tem lá o Esteves do Vitória, que poderia ser envolvido também nessa questão do Rato e tudo mais. Mas também é só uma especulação. E é o São Paulo aí correndo atrás aí do que precisa, né? Dos laterais e do meia. E aí, ponto, né? E se desfazer da torcida do Flamengo, do bom sentido, né? Muitos jogadores saindo, o elenco vai ficar enxuto, não vai ter o número de opções que tinha, só que assim, o time titular no papel é bem mais forte, ainda mais se o Oscar realmente resolver jogar. Você tem o Wendel lateral de seleção, e se viesse o Mundial, que é o lateral de seleção argentina, né? Acho que essa é a proposta do São Paulo, né? Ter um time mais forte, só que assim, entender que quando afunilar por um número grande de competições, vai ter que ter o revezamento, e aí vamos ver se os garotos de Cotia irão brigar e o banco vai brigar, porque esses jogadores estão saindo. A Maria mantinha você tocava 6 por meia dúzia, né? E outra questão que não tem sido muito falada, o São Paulo ainda não renovou com o Luiz Gustavo, né? Sai informação aí que talvez o jogador não queira renovar, que vai se aposentar e tal. Veremos, né? Teve seu destaque,
Tudo bem que também teve seus pontos negativos, teve muitas falhas, inclusive no jogo decisivo na Libertadores contra o Botafogo. Quem erra no meio campo, o Botafogo faz o gol, no jogo do Morumbi. Mas, assim, foi presente praticamente a temporada inteira. É um cara também que tem um salário muito alto, isso ajudaria um pouco a abrir para a vinda desses jogadores que São Paulo deseja, e para você também poder bater a meta de reduzir a folha salarial em 1,5 milhão por mês. Vamos acompanhar. Estou falando, meu amigo, porque não para, né? A gente tá... Natal, vídeo de Natal, eu não tinha outra expectativa a não ser isso, porque era a data ideal até pro Casares sair um pouquinho de rota das pressões, das cobranças que estão acontecendo, né? E não ficaria surpreso se tivesse um outro vídeo de ano novo aí com o Wendel. Eu acho que vai tentar, porque são datas impactantes e seriam nomes impactantes pro elenco tricolor. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos. Valeu!